Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para falarmos acerca da Palavra de Deus, desta feita para tratar acerca da lição do quarto trimestre de 2021, que tem por título O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Será muito proveitosa essa lição, eu quero convidar você a participar comigo. Mas de antemão eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar sendo informado de todas as novidades postadas no canal, além de estar contribuindo sobremaneira para a propagação e expansão dessa ferramenta que eu utilizo para anunciar o Evangelho de Cristo. Eu quero convidar você para mergulhar no assunto dessa lição nova. Eu tenho certeza que será muito edificante e quero convidar você a se debruçar em cada uma das 13 lições para que juntos sejamos edificados e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Além disso, eu peço que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para que você possa estar a par de todas as referências que serão listadas no decorrer da aula. Vamos lá. Convido você para mais uma aula para a glória do Senhor Jesus. Essa é a lição de número 1, cujo comentarista é o pastor Elienay Cabral, e nos fala sobre o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo está no livro de Atos, capítulo 9, verso 15, que nos diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Perceba que o Senhor se refere a Paulo como um vaso, ou seja, um instrumento para que ele pudesse encher da sua glória, de maneira a capacitá-lo a propagar o Evangelho para os gentios. A verdade prática nos diz, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Eu costumo dizer que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para nos abençoar, nem para cumprir os seus propósitos. Ele faz tudo como quer, na hora que quer e na vida de quem Ele quiser. A leitura bíblica em classe, que vai de segunda a sábado, a qual eu sempre recomendo que você utilize como devocional para que você tenha contato diário com a palavra, além de poder desenvolver o tema relacionado à lição da semana. Na segunda, Paulo, chamado para ser apóstolo. Na terça, enviado para os gentios. Na quarta, Paulo, um defensor da fé. Na quinta, Paulo declara sua identidade judaica. Na sexta, seu zelo pela religião judaica. E no sábado, o chamado de Paulo para missões. Missões que é obra urgente, sempre será urgente para a Igreja de Cristo na face da terra. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 26, versos do 1 ao 7. Vamos ver o que nos diz essa leitura? Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então essa é a nossa leitura sobre a qual iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos da harpa cristã são 194, 204 e 473.
O objetivo geral é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Em relação aos objetivos específicos, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então, o contexto em que Paulo vivia, seu nível de cultura e a religião que professava. Iremos tratar sobre esses objetivos específicos. É importante salientar que, para entendermos melhor como foi o ministério de Paulo, qual foi o seu propósito, como Deus o chamou, a forma como ele atuou, é importante entender o contexto. Então vamos falar nessa primeira lição, que é uma lição introdutória, sobre contexto, sobre cenário. O primeiro aspecto nos traz a informação sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Qual era a origem de Paulo? Há poucas informações de ordem cronológica a respeito de Paulo na Bíblia. Porém, algumas nós podemos depender do texto bíblico e outras são complementadas através de livros históricos. Paulo tinha um nome romano, ele era natural de Tarso, capital da Cilícia, e ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Possivelmente Paulo nasceu cerca de 5 anos antes de Cristo. Portanto, quando Jesus foi crucificado, Paulo deveria ter entre 30 e 40 anos. Essa era uma ideia acerca da sua idade cronológica. A geografia. Como era o mundo na época em que Paulo estava ali exercendo seu ministério? O mundo conhecido era governado pelo Império Romano, isso sem dúvida. Nos anos entre 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. E o Império Romano, por ser muito expandido e difundido, ele possibilitava grandes deslocamentos. Ele tinha uma malha viária de cerca de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil tinham condições excelentes para viajar. Então, os próprios apóstolos puderam se aproveitar disso para transitar no mundo conhecido, propagando o Evangelho de Cristo, devido a essa possibilidade dada pela estrutura que tinha o Império Romano, pois havia conquistado muitas regiões e havia viabilizado uma forma de locomoção entre essas regiões até para manter o seu domínio, para possibilitar também um trânsito comercial e um deslocamento das pessoas durante todo o período em que governou e imprimiu, o seu domínio através do seu império. Quando olhamos para esse cenário, podemos perceber que o Espírito Santo, através dessa oportunidade que era dada através da própria distribuição geográfica e da própria capacidade de deslocamento que era possível aos cidadãos romanos e aos que transitavam por seus territórios, possibilitou que o Evangelho fosse expandido, pregado e expandido por toda aquela região. E o apóstolo Paulo foi um dos que se aproveitou dessa geografia e assumiu um papel primordial na implantação das primeiras igrejas por toda a Ásia. Devemos refletir nesse aspecto porque Deus é aquele que nos possibilita, nos dá a oportunidade para criarmos pontes para ter acesso aos gentios através da pregação do Evangelho. Paulo foi chamado para os gentios, então a própria Bíblia é explícita, é clara em relação a isso. No capítulo 9, Deus mostra na sua onisciência e sabedoria que separou o apóstolo Paulo, através de uma experiência espiritual impressionante, para que ele pudesse levar a mensagem para os gentios. Seu apostolado não iria se dar em Jerusalém, ali já havia Pedro e outros apóstolos,
Você pode observar que o próprio Tiago, que escreveu a carta, veja que no início da carta de Tiago ele escreve para as tribos dispersas, ou seja, para os próprios judeus que estavam espalhados no mundo. Então esse não era o foco de Paulo. Paulo tinha um foco em pregar para os gentios. Durante o ministério de Jesus, houve um pontapé inicial, uma porta aberta para que isso começasse a acontecer. O próprio Jesus pregou para os judeus, mas capacitou discípulos para expandir essa pregação. Perceba que o próprio Pedro, que foi discípulo, recebeu de Deus uma visão acerca da necessidade de anunciar o evangelho para os gentios. E isso se consolidou de fato com o apóstolo Paulo, que promoveu a expansão da palavra por diversos povos. Se olharmos o livro de Atos, capítulo 26, veja que o próprio Paulo dá um testemunho pessoal, quando ele diz no verso 16 e 17. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Olha o testemunho do apóstolo Paulo, apóstolo entre os gentios. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo falou com ele, e assim como foi com ele, nós precisamos olhar para essa experiência e estarmos atentos e ligados à voz de Deus, àquilo que ele fala conosco e o tipo de comissão que ele nos deu. O tópico 2 nos fala sobre o mundo cultural de Paulo. Então vamos agora abordar um pouco sobre cultura e após isso religião. Qual era a língua praticada naquele momento? Era o grego. O grego conhecido como koiné era o grego popular, o grego que a maioria das pessoas falava. Os judeus ainda mantinham as línguas nativas, que eram o hebraico e o aramaico. E o próprio apóstolo Paulo tinha conhecimento dessas línguas, por conta da sua própria formação. Ele, além de dominar o grego e o hebraico, ele falava e escrevia fluentemente o grego também. Então, ele teve uma formação que lhe permitiu isso, porque ele cresceu em Tarso, posteriormente foi levado por seu pai para aprender aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, fazendo parte já do grupo de uma seita chamada de fariseus, que eram aqueles que se debruçavam em conhecer em profundidade a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Então, idiomas, línguas não era problema para Paulo naquela época. E nós temos que atentar para isso, porque o fato de nós conhecermos também outros idiomas nos possibilita ter mais acesso a outras culturas e criarmos pontes para pregar o evangelho para essas pessoas. Qual era o mundo cultural do apóstolo Paulo? Império Romano, que tinha uma diversidade religiosa e a respeitava. E no próprio império haviam cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam aos egípcios como Osíris, Ísis, Serapis, bem como a divindades orientais como Mitras, Asclépio. Então perceba que havia uma miscigenação em relação à religião naquele período. E o que é que aconteceu? Paulo, percebendo isso, ele adaptava a pregação da mensagem não no seu conteúdo, mas na forma de anunciar, para que pudesse ter acesso àquelas pessoas. Então, podemos observar no livro de Atos vários momentos em que Paulo se coloca em lugares públicos e prega o evangelho para as pessoas que haviam abraçado outras religiões, sempre utilizando estratégias para comunicar a mensagem. Podemos lembrar muito daquela mensagem ao Deus desconhecido, onde as pessoas ficaram super curiosas porque havia um altar a um Deus que ninguém conhecia. E Paulo aproveitou esse gancho, essa oportunidade para anunciar a Jesus Cristo, que até então era desconhecido daquelas pessoas. Um outro aspecto que podemos salientar é a influência da filosofia grega. Naquela época, a cultura grega era muito forte e Roma aderiu muito acerca da cultura grega, que era politeísta. Perceba que em 1 Coríntios capítulo 8, verso 5, Paulo se refere a esse aspecto.
Um grande problema que surgiu naquela época era que o gnosticismo, que era se podemos assim considerar, um tipo de religião misturado com filosofia, que tentava minar a essência da pregação da palavra, atribuindo conceitos aleatórios, conceitos que não eram puros, à mensagem estrita do evangelho, promovendo algum tipo de mistura. E os líderes cristãos precisaram combater e lutar com veemência contra esse tipo de pensamento que tentava mudar o foco, desviar o foco daquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e que haviam aderido ao Evangelho de Cristo. Paulo foi um dos que se encarregou de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre graça, sobre salvação, sobre fé. Por isso ele escreveu várias cartas enviando para as igrejas, consolidando a visão doutrinária, consolidando a essência daquilo que ele havia aprendido e queria transmitir para que os crentes fossem maduros, para que eles não caíssem nas falácias daqueles que tentavam deturpar a mensagem do Evangelho. Um outro aspecto é o mundo religioso de Paulo. Então aqui podemos destacar alguns âmbitos, como um Paulo que se identifica como judeu, um Paulo que foi criado dentro da fé judaica, e o mundo como um palco para a mensagem de Paulo ao povo gentílico. Então, começando com o tópico 1. O próprio Paulo expressa isso na palavra, quando ele diz: eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia. Atos 22, 3 está registrado de forma explícita. Então, naquele período as pessoas esperavam que Paulo falasse grego, mas Paulo tinha um domínio total da língua hebraica. Isso surpreendia a todos, porque ele tinha sangue de pais judeus. Era um fariseu zeloso, influente na sinagoga de Tarso. Então isso chamava a atenção dos seus ouvintes. Um outro aspecto é que ele preservava a sua fé judaica porque ele cresceu dentro daquele sistema. Sendo que a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele conseguiu adaptar, convergir aquele conhecimento, aquele aprendizado para a proposta que Cristo havia apresentado para ele. Então Paulo era circuncidado, porque isso aconteceu antes dele conhecer a Cristo. Então ele cumpria as ordenanças da lei, assim como Deus orientou Abraão, assim como Deus orientou os filhos de Israel depois que saíram do Egito sob tutela de Moisés. Então a circuncisão era uma orientação de Deus para os judeus do Antigo Testamento. E isso Paulo fez. Perceba que ele se declarou da tribo de Benjamim, porque os judeus valorizavam muito isso. Os judeus queriam saber qual era a origem das pessoas. E é importante pontuar isso porque o povo de Israel havia sido dividido em tribos, a saber 12, e cada tribo havia recebido de Deus uma promessa e uma parte de terra e uma responsabilidade para cumprir. Então, a depender da tribo que se era, isso mudava, isso era particular de acordo com as tribos. Então, por isso que Paulo fez questão de declarar qual era a sua tribo. Ele era um defensor poderoso da lei, obedecia às regras requeridas pelos fariseus, era um religioso extremamente zeloso. E ele conseguiu convergir isso para a mensagem de Cristo, a qual ele abraçou. Mas Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito renomado, mas conseguiu utilizar da sua inteligência para ser sábio em Deus. Foi isso que fez diferença na vida de Paulo. Paulo não só tinha inteligência, conhecimento, ele tinha sabedoria do céu para aplicar de forma correta aquilo que ele aprendeu. E o que falar acerca do mundo em que Paulo vivia? O que falar acerca daquele grande palco, daquele grande cenário? O mundo, na formatação que se encontrava naquele momento, se tornou um grande campo missionário para o apóstolo Paulo. Não só para que ele anunciasse aos judeus, mas principalmente aos gentios, conforme a recomendação do próprio Deus.
A cultura romana e grega, a qual Paulo dominava e transitava bem, dava-lhe condições de peregrinar por aquele mundo gentílico. Ele conseguia uma carta branca, ele conseguia estabelecer pontes para anunciar a palavra para aquelas pessoas. Por isso ele implantou várias igrejas na Galácia, na Áquia, na Acaia, na Ásia Menor. Então a questão de Paulo não era status social. Ele tinha, assim, uma bagagem cultural muito grande que lhe permitia entrar em palácios, sinédrios, praças, e o mundo gentil se tornou um palco para que ele pregasse o Evangelho de Cristo, porque o Espírito Santo proporcionou isso para a vida dele. Quando nós pensamos no nosso cenário hoje, precisamos entender onde nós nos encaixamos, para que possamos fazer como o apóstolo Paulo, assumir a responsabilidade, criar pontes e anunciar o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão carentes da palavra. Como o autor conclui, e que a que conclusão nós chegamos? Que a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas, o apóstolo era um excelente orador e um arguto no conhecimento de várias ciências. Tinha uma forte personalidade e muita dinâmica, orientada por convicções profundas, e era um homem que perseguia os seus objetivos. Perceba que Paulo diz, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo abraçou a causa do Evangelho e foi até o fim. Então, o mundo do apóstolo Paulo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Vamos refletir nesse ensinamento para que o nosso mundo seja o mundo que Deus abriu para que nós comuniquemos o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o peso que está nos nossos ombros. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo deixou com seu legado para que nós venhamos abraçar e fazer a diferença nessa sociedade. Então, espero que você guarde essa mensagem no seu coração, que ela possa produzir muitos frutos na sua vida e que você continue sendo edificado pela palavra do Senhor. Aguardo você para a próxima lição, de número 2. Tenha certeza que até o final do trimestre você irá, junto comigo, nós iremos crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor e seremos edificados pela obra, vida e ministério do apóstolo Paulo. Está na tela também um QR Code, caso você queira ser um semeador desse ministério, você vai ver a descrição aí no vídeo e também tem um QR Code onde você pode dar a sua contribuição. Sem dúvida você vai estar investindo no reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa e que a cada dia possamos aprender mais e mais do nosso Senhor. Um grande abraço, fique na santa paz de Cristo Jesus.